Começamos mais um episódio da série Chaves que Abrem Portas. E eu que a conheci em um jantar de oração. E ela começou a me contar a história dela. Eu falei assim: para. Não me conta tudo, porque eu quero que você vá no meu podcast pra gente contar a sua história, contar a sua história de conversão, a sua história profissional. Eu estou aqui com ela, que agora eu falo o nome. É formada em Direito, pós-graduada em Direito Tributário e hoje é empresária especializada em bem casado. Eu estou aqui com ela, Ana Carolina, conhecida como Carol Venâncio. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Muito obrigada. Obrigada, eu que te agradeço por abrir um tempo na sua agenda. Nós estamos gravando em uma quinta-feira, é um dia que ela com certeza tem muito trabalho e ainda Véspera assim, do Dia das Mães. Véspera do Dia das Mães. E ainda assim abrir um espacinho na agenda para vir aqui nos servir e contar a sua história. Obrigada mesmo. Eu que Tá agradeço. bom? Vamos lá, conta pra nós. Quem é Carol? De onde você veio? Filha de quem? Isso é papo do pessoal da nossa terra. É. Gente, pra quem não sabe, é uma curiosidade. No jantar, descobrimos que somos da mesma cidade, Isso. conterrâneas. Meu nome é Ana Carolina, mais conhecida, né, pelo meu trabalho como Ana Venâncio. Venho de Ituiutaba, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Moro em Goiânia desde 96, fui criada aqui. Gosto muito daqui. E formei em Direito, né? Achei que minha vida seria na área da advocacia, mas a vida tem seus Você fez faculdade segredos. aqui mesmo, em Goiânia? Fiz aqui. Me formei aqui em Goiânia. Fiz a faculdade, pós-graduação, tudo aqui. E por que não quis exercer? O que aconteceu? Eu sempre amei gastronomia, né? Cozinhar, pra mim, é uma paixão. Então, eu falo, né? Eu não trabalho, eu me divirto o tempo todo. É um prazer cozinhar. E eu comecei bem novinha, né? Nessa questão da descoberta da cozinha. Meu pai gosta muito de cozinhar. Pai, um beijo. Minha mãe não é muito da cozinha, mas meu pai gosta bastante de cozinhar. Então, sempre vendo aquele movimento na casa, né? A gente, quando tem algo ali para ser despertado, a gente vai tendo a curiosidade, tudo. E comecei fazendo bombom na escola, bombom de morango na escola. Enfim, mas aquelas coisas de criança, para você só ter um dinheiro ali, gostei muito daquilo, que traz a sensação de liberdade pra gente, né? Tira essa um pouco da dependência dos pais e você vê, de fato, como funciona, né? De você trabalhar e ter o seu dinheiro. E depois eu fui fazer faculdade de Direito, achei que era o caminho, mas aí vi que não, e voltei, eu retornei ao que me faz feliz, As raízes. as minhas raízes, é o que eu amo fazer. Interessante porque, assim, você levou um tempo para descobrir, né? Porque fez a graduação, Foi. fez a pós-graduação Sim. e depois começou com a... E foi assim, decidiu que ia ser bem casado? Como que foi esse processo? Quando eu trabalhava num escritório, teve um dia que Ah, você chegou a trabalhar. cheguei até 2014, me formei e ainda continuei na área. E eu conheci uma moça, eu fui pagar uma guia no Banco Itaú, do fórum, dentro do fórum. Da época que a gente ainda ia no banco. Da época, esses dias, gente. Os mais jovens nem sabem o que é isso. Não, Ir no não banco sabe. pagar uma guia. Pensa. E aí ela estava do meu lado e a gente começou a conversar e ela falou assim, você já pensou em fazer bem casado para casamento? Porque eu falei dessa questão do amor, né, pela gastronomia. Falei, não. Ela, olha, é uma área que tá, assim, faltando muito, não, o que tem no mercado não é tão legal, então é mais de fora, o pessoal deixa de comprar aqui dentro para comprar fora do estado. Eu acho que seria legal você estudar sobre o assunto. E aquilo ficou no meu coração. E aí, um tempo depois, eu falei, gente, vamos ver da onde vem, por que que vem, como é feito, qual que é, porque tem toda uma história por trás do bem casado, né? E vamos ver se isso daqui é pra mim. Aí eu estudei, fiz algumas adaptações pro nosso paladar, né? O paladar do faco mineiro, goiano, eles meio que estão ali, né? Juntos. E só fiz algumas poucas adaptações no meu bem casado e comecei a fazer. Mas aí eu comecei a fazer por uma questão... Eu trabalhei até um certo tempo, até 2014, trabalhei na área.
E a nossa família passou por um problema financeiro. Eu já não estava feliz mais trabalhando com o direito, não era aquilo que eu queria, eu sentia assim no meu coração um certo desespero. Falei, Deus, eu não quero isso, não quero isso, não tá no meu coração. Não quero advogar, não sinto paz nisso. E aí veio essa crise financeira. E eu olhei diante daquela situação, eu falei, gente, ou eu choro ou eu vendo lenço, né? O que que eu sei fazer que possa ser algo assim rápido para eu conseguir me manter. E aí eu falei, opa, bem casada. E aí eu comecei atrás de pessoas, comecei a fazer, comecei a levar o produto para as pessoas me conhecerem, conhecerem o produto, viver sentir, né, qual que era a opinião delas. E assim nasceu a Ana Venâncio Bem Casados. O Bem Casado, ele é um doce brasileiro? Português. Ele vem de Portugal. Interessante. Aí a gente deu uma brasileirada nele, né? Como tudo que. Conta pra nós a história. Ele é um doce português que diz a tradição que são duas partes, né? Que significam o marido e a mulher. Então, que eles se juntam. E o recheio é o selar disso. E que todo aquele que come o bem casado está desfrutando de toda sorte de bênçãos e felicidades do casal. Uau, não sabia. É muito Tô legal, descobrindo né? agora. Não é apenas um docinho, gente. Tem todo um significado por trás. É muito legal. Interessante. É. E hoje você vive 100% disso. 100% do bem casado. E, assim, são áreas totalmente distintas, né? Porque, assim, o bem Totalmente. casado acaba aguçando a criatividade, Sim. esse lado romântico. Já o direito, não, né? O direito, Não. ele é racional. Ele é super racional. Mas no direito eu não queria advogar, né? Eu tinha uma paixão por ser delegada. Eu queria fazer concurso de delegado. Só que aí foi. Sabe quando vai acontecendo as coisas assim? E você vai vendo que não é esse o caminho, que é por aqui. E teve uma vez que eu escutei da mãe de uma grande amiga minha. Ela falou assim: Ana, você faz algo hoje melhor do que o direito, porque você adoça a vida das pessoas. E o advogado só resolve o problema. Eu falei, nossa, pensando por esse lado, realmente você tem razão. Porque você não chega para o advogado com algo maravilhoso, né? Você chega sempre com uma demanda problemática. Então, ele vai analisar ali para ver qual que é o caminho que ele vai te dar e as soluções que podem ser feitas. O bem casado, não. Eu adoço momentos. É casamento, é nascimento, é aniversário. São Momento de alegria. momentos de alegria. É isso. É, Qual foi o momento, assim, decisivo na sua vida que começou a te moldar como pessoa? Como que aconteceu? Como que aconteceu? Elisa, eu tinha 16 anos. A minha mãe recebeu um diagnóstico de câncer de mama. E ali, né, você fica meio assim, gente, e agora, né? O que que vai acontecer? Deus me livre se acontece alguma coisa. E eu passei pelo processo com ela, né? E assim, pra mim foi amadurecimento total. Você vive não só a situação, porque tem aquela questão de acompanhar, né? Araújo Jorge, enfim, Você tinha 19 anos? 16. 16. Aí você vai vendo outras pessoas também, né? Então, ali te traz um outro nível de maturidade e um amor, assim, que você consegue olhar para as pessoas e entender que a vida é além, é mais, sabe? Então, ali para mim, foi uma ruptura, assim, de... Menina pra mulher. Isso. Quando você começou a descobrir que o mundo não era só flores, que Não. existiam medos. Não era só meu balé, não era só minha escola, não era só isso. Tinha bem mais coisas profundas e que estariam me moldando, né? Eu falo que Deus, ele lapida a gente o tempo todo. Nós somos lapidadas em todo momento. E a minha lapidação, ela começou aí. Tem algum dia, assim, alguma história, algum momento, evento, algo que aconteceu que te marcou muito nesse processo? Como ela fazia químio e era na parte feminina, né? Eu que acompanhava. E teve uma vez que a gente precisou entrar no Araújo Jorge e passar pela ala das crianças. E ali, pra mim, nossa, foi de partir o coração, porque óbvio que a gente não quer que ninguém fique doente. Mas é diferente quando você olha uma pessoa que já viveu toda uma vida e ela está doente, mas uma criança que está doente, sabe? Nossa,
E a criança, ela não tem discernimento daquilo. Então, para ela tá doente, mas ela tá sendo criança, sabe? E ali você vê, assim, a pureza, sabe? A pureza no olhar, a pureza no amor, a pureza da alegria. Que a gente vai crescendo e vai perdendo. É verdade. Então, ali foi assim, uma das coisas mais marcantes. Mas graças a Deus, Deus é bom o tempo todo. Minha mãe tá bem maravilhosa. Beijo, mãe, também. Pra ninguém ficar com ciúme. É, tem isso. Tem. Seus pais são casados até hoje? Não, eles são divorciados. São divorciados. Então, Não. eles moram na mesma cidade, moram aqui em Goiânia? Meu pai voltou pra Minas. É. É o mineiro que veio, trouxe a gente e voltou. Ele mora onde? Mora em Uberlândia. Uberlândia? É. Ah. Mora em Uberlândia. Minha família Então, você tem toda mora em bastante- Uberlândia. Tios, beijos de tios, tia. A família é muito unida, a gente se ama muito, todo mundo é Aham. aglomerado. Nosso prazer é todo mundo ficar aglomerado quando tá todo mundo junto. É bem legal. Tem alguma frase ou princípio que marca muito sua vida? O de servir. O de servir. Eu amo servir. Eu amo estudar a história de Jesus e quando eu vejo o tanto que ele serviu, que ele ainda serve pra gente com todo amor, graça, misericórdia. Eu falo que o meu trabalho é o servir, né? Eu sirvo dentro de algo que ele ama, que é casamento. Então, assim, por isso que eu falo, eu sou muito feliz no que eu faço. Nossa, muito, 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 muito. É incrível, né? Porque o quanto é gratificante trabalhar por propósito e não só por dinheiro. O dinheiro é consequência, nós precisamos e é Sim. importante. Mas quando nós trabalhamos com propósito, a vida tem mais sentido, né? É outra coisa. De fato, você consegue palpar a felicidade, assim, é gratificante, é muito legal quando eu termino de montar uma mesa, porque sou eu que monto as mesas, vou lá, monto, entrego, né, faço a entrega para minha cliente e quando você vê, assim, Deixa tudo tudo pronto, nossa, é muito bom, é muito bom. É uma sensação de dever cumprido, não só por um bom atendimento, claro, mas assim, nossa, Senhor, eis aqui mais um casal. Nossa, é muito legal. E Jesus ama casamento, né? Ama. Já que nós Ama. entramos nesse assunto de Jesus, fiquei sabendo que você nem sempre conheceu Jesus. Não, não. Conta pra nós um pouco da sua jornada espiritual, como que tudo começou. Pode contar lá desde o começo. Eita, meu Deus. É muita coisa. Eu venho de uma família onde meu pai é espírita e a minha mãe é católica. Então, até então, a gente não tinha ninguém cristão na família, né? Assim, evangélico, que eu falo. E a minha avó paterna, Dona Luísa, morro de saudade dela. Não, morro de saudade de todos os meus avós, que foram muito carinhosos e participativos, né? Durante a minha infância. Mas a minha avó, Luísa, teve um papel, assim, fundamental, assim, muito. Eu digo que ela escutou o chamado de Jesus, disse sim, e o sim dela tá salvando uma geração inteira. Então, assim, nossa, eu falo, assim, não tem nada mais emocionante e gratificante do que lembrar dela. E aí, enfim, eu cresci nesse meio, né, frequentando centro espírita com meu pai e tudo. Mas, quando eu tinha 14 anos, eu estudava numa escola que a minha colega frequentava a igreja evangélica. E um dia ela me convidou, meus pais ainda eram casados. Eu não tinha discernimento nenhum da questão, assim, de Jesus, de Cristo mesmo, apesar de ter feito crisma, catequese. É diferente quando Jesus encontra a gente, né? Porque quando você fica de um lado para o outro em questão de religião, você tá ali sendo alimentado não por Cristo, né? Não pelo próprio Jesus. E aí ela me levou, e aí foi tão engraçado que eu escutei, eu fiquei assim na pregação inteira. E aí quando ele falou assim, quem aceita Jesus como seu único salvador? E eu assim, ó, com 14 anos, sem entender nada, eu quero Jesus. Esse foi meu primeiro contato. E aí, E nesse enfim, momento a sua avó já era convertida. já era convertida. Só que ela tava na jornada dela, e aquela coisa, né? Ninguém convence ninguém. É só o próprio Espírito Santo que convence. E aí, durante essa jornada, ela levava os netos numa pastora que chama Madalena. Um beijo, Madalena. Reencontrei a Madalena, consegui achar a Madalena em Uberlândia. E a Madalena caminhou muito tempo com a minha avó. Então, ela levava os netos, orava, só que a gente não tinha discernimento dessas coisas.
E, enfim, aí meus pais divorciaram, eu tinha 16, e aí eu ainda caminhei dentro do espiritismo. Eu ainda não tinha me convertido de fato. E quando foi 2015, aí Jesus falou, olha, não dá, não é esse caminho que eu tenho pra você. Então, vem pra cá que a coisa vai ficar mais séria. E foi assim, foram vários momentos, muito decisivos com ele. E eu falo que a conversão, ela é um caminhar. Que você não, ai, batizei, agora eu já sou 100% nova pessoa. Não, não é. Não é. A gente vai. Quanto mais liberdade a gente dá para o Espírito Santo nos moldar, nos lapidar, ele vai lapidando. Você nunca vai estar 100%. Hoje eu tenho outra cabeça de 10 anos atrás. Sou outra pessoa, completamente diferente. Eu não me reconheço mais. E é tão engraçado isso, né? É. A gente olhar fotos e fala, gente, quem era essa pessoa aqui? Eu não me reconheço. Só que eu ainda estou num processo de lapidação. E eu quero, assim, eternamente continuar nele. Eternamente não, né? Porque uma hora a gente vai, nós vamos pra glória. estaremos com ele. Mas enquanto aqui eu estiver, que ele tenha liberdade total. Pra ele me lapidar, pra ele me melhorar, pra ele fazer o que ele achar que ele deve. Porque a gente tem muita nossa vontade, né? É o meu querer, é o meu jeito, é a minha forma. E 100% das vezes a nossa forma tá sempre errado, não dá certo. Não vai levar a gente pra onde ele quer que a gente leve, que a gente chegue. É verdade. E assim, quando você era criança, o que você sentia no seu coração? Porque já existia ali uma divisão espiritual dentro do lar, né? Sim. Porque a sua mãe é católica, seu pai espírita. Uhum. Você frequentava em algum lugar ou não? Só ficava em casa? Não, eu ia bastante com meu pai. Sempre frequentei bastante com ele. Muito. E você chegou a ter conhecimento da doutrina? Sim. Sim. Entendia? Sim, entendia. Até quantos anos que você... Até uns 25, 26. Uhum. Você frequentava. Sim. E na católica você chegou aí? Bem pouco a missa. E a missa, mas assim, ok. É menos interativa, né? É menos interativo. Bem menos interativo, né? Então, quando a gente tá no engano, aquilo ali pra gente tá bom. Uhum. E você se sentia útil, sentia que você estava realmente ajudando o próximo, servindo? Sente, bastante. O engano é bem assim, é bem moldado, né? Você se sente bem, só que aí tem coisa que não anda, né? Que ele vai trazendo alguns enganos pra gente, você vai achando que tá tudo certo e não tá. Mais uma pitadinha de pecado e tá tudo ok. E não é assim que as coisas funcionam. Porque o preço que a gente paga é alto. Ele vem aqui, não é depois. A gente paga aqui mesmo. Então, você vai, comete um pecado aqui. Não, tá tudo certo, não tem nada não. Não é bem assim. Aí é o próprio Espírito Santo que vem e fala assim, olha, isso daqui eu condeno. Isso daqui não me agrada. Isso me envergonha. Aí, parte aquele arrependimento, né? Que você quer esconder, assim. Você fala, Jesus, me perdoa. Tem misericórdia da minha vida. Na verdade, nossa carne, ela quer o tempo todo o pecado, né? Sim. É real isso. Nós temos que lutar o tempo todo. Mas realmente é o Espírito Santo que convence, né? Da verdade e do juízo. Então, ele vem e ministra coisas, às vezes, que tem coisa que pra você o Espírito Santo não quer que você faça. E às vezes não é pecado aquilo. Sim, mas não é pra você. Mas não é pra você. Exatamente. É incrível, né? Quando a gente caminha com Cristo, a gente começa a ter esse discernimento. E quanto mais liberdade você tem, você dá pra ele ele vai te falar as coisas. Olha, não é pra, isso aqui não quero, não é legal. Isso daqui não vai ser legal pra você. As consequências vão vir. Aí você fala, opa, é mesmo. Ô, Jesus, perdão. Não vou mais. Isso aqui tá tudo certo. O senhor resolve. É bem esse caminho mesmo. Teve algum momento que você pensou em desistir? Desistir, às vezes, da vida, desistir do chamado, do bem casado? Já. Nossa, várias vezes. Já pensei em voltar pro direito. Já falei, não quero mais isso aqui, cansei. Porque não pelo trabalho, né? Mas vão acontecendo certas situações na vida que você fala, poxa, eu criei uma expectativa com isso e agora não tá andando do jeito que eu quis. Aí, de novo, eu falo, a liberdade que a gente dá ao Espírito Santo. Eu aprendi uma coisa há uns 2 anos atrás, que é, de fato, assim, perguntar. O senhor quer que eu faça? É pra fazer? Eu posso fazer? E aí?
Aí tem coisa que a gente vai lá, vozes da cabeça da gente, você vai lá e faz o negócio, aí o negócio dá errado, você fala, poxa vida, Deus. E Deus tá assim, olha, você não me perguntou isso. Se tivesse me perguntado, eu teria te falado. Então eu aprendi. Então, assim, tudo que eu vou fazer, tudo. Senhor, posso fazer? Fulano, posso andar com fulano? Posso ter amizade? Não, não pode. Corta. Pode. Isso daqui, quero por isso, por isso, por isso. E ele fala. Só que ele não grita. Então, assim, às vezes a pessoa fala, eu não escuto a voz de Deus. Silencia. Que você vai ouvir. Porque ele fala baixinho. Então, a gente tem que prestar muita atenção. E ora, claro, né? Pede para que Deus abra, né? Seus ouvidos espirituais, a sua visão espiritual, para que você veja, para que você ouça o que o Senhor quer que você faça. Porque Ele mostra. E Ele tem prazer em mostrar. E é tão legal, né? Quando a gente vai tendo discernimento disso, o cuidado, o amor. Pelo menos eu me sinto muito amada É. quando isso acontece. Quando Ele me responde, quando Ele fala ok, e quando Ele fala não também. Porque assim como os nossos pais, né, eles corrigem a gente, para colocar a gente num caminho que, para eles que são, né, quando a gente é criança, que eles são mais experientes, são adultos, e a gente às vezes não entende, mas lá na frente você tem discernimento, que poderia ser algo ruim para você. E Você começa a entender, né? começa. Tem não de Deus que a gente não entende. A gente fala, Senhor, não faz zero sentido. Eu abri mão Mas disso. eu queria tanto! É a questão do lícito, né? É lícito, Senhor. Por que não? Uhum. Né? Por que pro fulano sim, pra mim não? E é isso, a maturidade espiritual, ela envolve realmente essa entrega, a gente ter certeza que Jesus conhece o caminho, que ele sabe o que vai acontecer daqui a pouco e Sabe? que a soberania dele É o que importa. é o que importa. Porque essa é clássica. Quem nunca quis dormir na casa de colega de escola quando a gente é criança? E a mãe fala: não, você não vai. Mas, mãe, todo mundo vai, mas você não é todo mundo. E a gente, quantos casos a gente vê de coisas horríveis que acontecem, né? Então, esses tempos atrás eu tava conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, eu queria tanto, eu lembro tanto que eu queria, todas as vezes me era negado. Só que, assim, eu agradeci a ela por ter me guardado. E isso é muito importante, inclusive, na nossa formação. Porque você se sente protegido, você se sente guardado pelos seus pais. Então, o não, que a gente é criança e não entende, o amanhã é assim, é um sim para sua saúde mental. É uma proteção que eles te deram e que eu sou muito grata. Muito mesmo. Os nossos pais não conseguem nos blindar de tudo, Não. mas Que eles podem. é o que eles podem. E, assim, realmente, quando a gente cresce, que a gente entende, né? Porque mesmo blindando, tantas coisas acontecem. Imagina se, assim, porque tem pessoas omissas também. Tem. E existe um preço por trás disso. Sim. Agora, conta pra nós como que tá a sua vida espiritual hoje, como que você tem se sentido, qual o nível de maturidade que você tem alcançado no Senhor. Olha, Elis, eu falo que nos últimos 2 anos, Deus, assim, ele vem transformado muito. E no último ano, se intensificou mais. A busca, a entrega e o que eu venho recebendo do céu, assim, tanto amizades, situações, experiências, assim, que tá sendo, pra mim, um novo tempo, sabe? Novo tempo, novas vestes, novo tudo. E eu tô amando, porque não é fácil. Não é aquela coisa de, ai, nossa, é lindo, tudo é maravilhoso, nada vai te custar. Mas o que a gente deixa pra trás, o que a gente abre mão pra viver o que Deus quer que a gente viva com Ele, ai, é muito bom, muito bom, muito bom. É verdade. É, Como que você enxerga a possibilidade de equilíbrio profissional com vida pessoal, espiritual? Como que você faz? Hoje você tem equipe? Não, Você faz sozinha? só eu. Então, e como que você consegue equilibrar os pratos? Como que você consegue fazer com que as coisas aconteçam? Olha, a gente segue o princípio da ordem, né? Tudo organizado, tá tudo certo. Mas a gente tem que ter ordem e planejamento. Então eu consigo organizar minhas coisas, ter meu tempo que é pra mim, assim, durante o meu dia, tem as minhas prioridades do dia, né? Meu tempo com Deus, minha academia, eu vou trabalhar, então tudo é organizado. Então eu consigo fazer tudo que eu me proponho. Mas
O não, às vezes, é muito necessário. O não para um evento, o não para um encontro, que às vezes eu preciso descansar. Então, descansar a mente, igual essa semana é uma semana muito corrida. Domingo é Dia das Mães, né? Quero muito estar com a minha mãe e fazer algo com ela. Então, eu já falei, domingo irei descansar. Domingo é dia Depois de família. estarei com a minha mãe e vamos descansar. É o dia de domingo. Uhum. Mas eu acredito no princípio da ordem, né? A gente organiza tudo e dá tudo certo. É sem desespero, sem falar sim para tudo que aparece, mas organizando ali o que que é bom, o que que é viável e perguntando para Deus, né? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Hoje eu vou tirar um tempo para descansar. Então, é assim. Muito bom. O que é vida de verdade pra você? Olha, é viver o que Ele quer que eu viva. Servindo a Ele, que a minha vida glorifique o nome dEle. E não o envergonhe. É isso que pra mim é vida de verdade. É me permitir, sabe? Me render mesmo. Pra que Ele me molde, pra que Ele estabeleça em mim a vontade dEle. Amém. Nós estávamos conversando antes de começar a gravação e nós estávamos falando sobre o sacrifício da cruz, né? Uhum. Compartilha conosco a Ah, sua visão. eu gosto muito de estudar história. Então, eu fui, além da Bíblia, eu fui estudar, né, as coisas que Jesus passou, que ele sentiu na pele, assim. E eu falo, ninguém faria. Eu não faria, então, não vamos ser hipócrita, né? Não faria, gente. O que que ele passou por nós, o que estar numa cruz que não era pra ele, que não foi pra ele. Passar o que ele passou, sentir a dor que ele sentiu, a humilhação que ele sentiu. Por mim, que não sou nada, que não mereço nada, que sou assim, pecadora até falar chega, né? Nossa, aí quando eu lembro disso, quando eu lembro das coisas que ele já fez, quando eu lembro daquilo que ele me livrou, quando eu lembro da minha avó, pelo sim da minha avó, que me consagrou ao altar com 5 anos, e eu não me lembrava, e foi o próprio Espírito Santo que me lembrou, que amor é esse? Que amor é esse? Que ele consegue levantar uma no meio de uma geração inteira para a partir dali, com os netos, a história ser completamente diferente daquilo que foi para trás. É um amor que quem consegue explicar? Eu ainda não sou mãe, mas acho que nenhuma mãe consegue explicar o amor de Jesus, porque é muito maior. É muito maior. É muito maior. É uma coisa que, quanto mais você pensa naquilo, você fala, meu Deus, Deus amou o mundo de tal maneira. E pra mim o tal é uma coisa assim tão grandiosa, tão absurda, tão inexplicável, que deu seu único filho. Ai, nossa, Jesus é maravilhoso, ele é lindo. Ele é cheiroso, gente. Na verdade, só Jesus mesmo para fazer o sacrifício, porque quando nós pensamos assim, ó, Jesus morreu para salvar uma criança, morreu para salvar uma velhinha que é boazinha, mas e quando nós pensamos na multidão de pecados que tem no mundo? E foi por todos. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Nossa, não, gente, é muito forte. É muito forte. Quando você para analisar, não só, ai, Jesus foi crucificado, tá, mas aí você começa a ler e tem uma leitura mais profunda e você pede para o Espírito Santo te trazer discernimento do que é aquilo que está escrito. Meu Deus, É é forte. muita coisa. Eu trabalho no Kids da minha igreja e eu tive a oportunidade de ministrar a Páscoa. E eu ministrei do meu jeito, eu tô aprendendo a trabalhar com crianças, não é minha expertise. E teve criança que ficou chocada, sabe? Porque eu não escondi nenhuma parte. Porque Você trouxe a realidade. Quando nós falamos assim, Jesus morreu na cruz. Dá a impressão que é um Deus que não sentiu nenhum tipo de dor e morreu na cruz.
né? Então, quando você começa a entender a humanidade que ele tinha na carne naquele momento, que as dores foram reais e Foram. que em determinado momento ele foi realmente separado do amor de Deus pelos nossos pecados, é que nós conseguimos entender, né, a grandiosidade da dor quando nós pensamos na coroa de espinhos, nos pregos nas Não, mãos, gente. nas chicotadas, que nós conseguimos começar a dimensionar, porque se eu te der uma chinelada aqui agora, o quanto que vai doer? Se eu te Demais. der um tapa no seu rosto, Muito. Aí você imagina. o que ele passou. Tem um podcast que eu assisti esses tempos atrás que tinha um médico e um pastor. Aí o pastor trazia a parte bíblica e o médico trazia a parte humana do que ele passou. Gente, é surreal. É assim, você chora ouvindo o podcast. Que não tem condição. Que amor é esse? Como não amá-lo? Eu falo, né? Quando eu estudei, como não amá-lo? Impossível não amá-lo. Impossível você conhecê-lo assim, ó, de pertinho, sentir o cheiro de Jesus e não amá-lo. Impossível, impossível, impossível. Ele é lindo. Eu falo que eu tenho vontade de apertar as bochechas dele. Não, e quem tá falando é alguém que conheceu várias versões, Várias várias versões. religiões, né? Então, realmente, quando o Espírito Santo começa a habitar em nós, começamos a ter realmente consciência da dimensão do amor de Jesus, a nossa visão realmente começa a A mudar, né? mudar. E eu falo muito assim para as minhas amigas, a gente tem que ter discernimento que a paternidade de Deus, ela é real e palpável. Então você tem total liberdade, ele deseja, ele anseia pela conversa, que às vezes as pessoas têm aquela mentalidade de, ai, a gente tem que orar. Não, gente, uma oração é uma conversa, é você ser honesto com Deus. Falar, Deus, ó, essa situação aqui, ó, não foi legal não. O que que eu faço diante disso? O que que o senhor faria? E eu já tive dezenas de situações que eu me peguei assim, chorando e perguntando: Jesus, a minha vontade é de fazer o pior com a pessoa, porque eu sou carne. Mas eu não posso, porque o senhor não faria. E o que que o senhor faria? O que que é pra eu fazer? É pra eu calar? É pra eu falar? O que que é pra eu fazer? E aí ele vai ministrando. Isso é a gente, de fato, se render. Porque às vezes a pessoa fala, esse é meu jeito. Eu sou colérica, que eu sou. Tenho gene forte. Não. Você é moldável. Você tem que ser moldável por aquele que te criou. Que é o seu pai. Jesus. Deus. Então, se Deus fala ali, que você tem a abertura com ele, e que quando você se rende já é outra história, por que não? Você se torna milhões de vezes melhor do que você é. Então, eu acho que a gente tem que ter esse discernimento de parar e perguntar. Perguntar tudo, 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 tudo. É pra eu fazer? Não é pra fazer? É pra falar? É pra me calar? O que que é pra eu fazer? E ele vai dar a resposta. Ele sempre dá respostas. E ele tem prazer em nos responder. É exatamente isso. Teve algum momento que você teve dúvidas da sua fé? Algum momento que você falou assim, será que é real que eu tô acreditando? Já. Principalmente quando ele começa a falar, né? Você fala, gente, será que sou eu? Eu que tô pensando nisso? Ou será que é o Espírito Santo falando no meu coração? Aí vai, ora mais um pouquinho. E aí as coisas vão acontecendo. Porque dúvidas ao longo do caminho é legítimo você ter. A gente não tem certeza de nada. A única certeza que nós temos é a morte. Mas e o resto? Então, na dúvida, pergunte. Na dúvida, vá ao trono. Que ali ele está disponível para responder e para entender que a gente tem dúvida, que a gente tem dores, que a gente tem reclamações. Que eu reclamo, gente. Eu dou meus 5 segundos de birras ali, tem hora. Às vezes ele me pede alguma coisa, eu falo, ai, Jesus, eu não quero fazer. Não quero. Aí passa um pouquinho, tá eu lá fazendo. Tá eu lá obedecendo. Por quê? Porque na minha caminhada eu aprendi que a obediência gera frutos, assim, incríveis, incríveis. E é muito melhor você obedecer. E ele entende quando você tem esse, ai, sério, oh Deus. Tá bom, vou lá fazer. Vou lá fazer. Entendi o que o senhor quer falar, entendi o que o senhor quer fazer, eu já tô fazendo.
Mas ele entende. Jesus veio aqui, né? É. Ele sabe das nossas dores, das nossas dúvidas, lamentações, medos. Teve algo assim que o Senhor te pediu que foi bem pesado entregar? Foi bem pesado fazer? Elis, não, não. Sempre foi leve. Não, não é leve, mas também não é pesado. Eu consigo. Ele traz graça, né? Pra gente compreender. Não que o choro não venha com alguma coisa, mas não é assim, nossa, é muito pesado. Não. Mas eu aprendi que quando a gente obedece o que ele quer, ele vai levando você para outros caminhos, os caminhos que ele quer. E apesar de eu não saber o que vai acontecer, mas quando acontece, é sempre uma coisa boa. É sempre algo que você fala, nossa, isso aqui eu não tinha imaginado. Isso aqui eu não tinha pensado. É muito melhor do que eu imaginei. Então, por já ter vivido algumas coisas assim, eu já. Ai, tá bom, ok. O bem casado mesmo. Abre mão do direito que eu vou te dar algo. E no meio de uma crise, eu tava num problema que quem tava de fora olhando falou, nossa, coitada dessa menina. Entende? E eu falei, não, tá bom. Não tô feliz, eu já não estava feliz, mas às vezes a gente pensa no quê? No dinheiro. Ah, se eu trabalhar em tal escritório, eu vou ganhar mais, eu vou ter mais dinheiro. E não é só isso. E ali eu falei, não, pô, peraí, é uma oportunidade. E tem 10 anos que eu tô aqui. A Ana Venâncio existe há 10 anos. Eu tenho, assim, já fiz... Nossa, nem sei mais quantos casamentos que eu já fiz. Quantas clientes maravilhosas que eu já atendi. Clientes que viraram amigas. Várias. Quantas eu tenho, assim, que viraram amigas queridas. Então, assim, olha aonde eu cheguei. Olha aonde eu cheguei. Olha aonde ele me trouxe com o meu trabalho. Já conquistei coisas assim que nunca imaginei. Então, fruto do meu trabalho, não é ajuda de pai ou de mãe, apesar de que meus pais me incentivam bastante a fazer as minhas escolhas, né? Mas eu vejo que o que ele colocou para mim naquele momento como alternativa para que eu conseguisse, de fato, sair daquela situação, nossa, é muito legal. Muito legal. E hoje você desfruta dessa liberdade, né? Desfruto. Que eu falo assim, ah, eu quero viajar. Eu fecho a agenda e viajo. Ah, e hoje eu quero descansar. E geralmente eu faço isso na segunda-feira. E eu aprendi a descansar também, porque eu não tinha. Minha mentalidade era de trabalhar, trabalhar, trabalhar sem parar. E falei, não, opa. Aí um dia eu falei, né? Nossa, Deus, eu tô tão cansada. Aí ele falou, mas por que você não descansa? E ele, que tal tirar um dia de descanso? E na minha. Olha a cabeça. Posso? Que quando a gente passa por uma crise financeira, você acha que você não pode fazer mais nada no sentido de descanso. Você tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar incansavelmente todos os dias. E ele falou, descansa. Aprende a descansar. Falei, nossa. E aí eu fui aprendendo a descansar no físico e no espiritual. Porque os problemas vêm, gente. Eles vêm. Eita, que vem. E aí tem hora que você olha assim, você fala, e agora? E agora, Jesus, o que eu faço? Isso aqui. Não sei o que fazer. E a resposta vem. A resposta sempre vem, gente. Estejam atentos que ela vem. Nós temos que conseguir usufruir desse descanso que o Senhor oferece. E é um desafio, realmente, Muito. né? Porque você quer resolver. Ainda mais na minha cabeça, que eu sou da solução. Eu quero resolver, vamos, que eu não quero ficar com isso muito tempo. E não é bem assim. Não é no meu tempo, não é na hora que eu quero, não é do meu jeito. Então, de fato, é parar e falar, opa, tá bom, o que que é pra eu fazer? O que que é pra ser feito? Como que é pra ser feito? Vou fazer. Vou descansar. Então tá bom, isso aqui não tem jeito, não depende de mim, não. Então eu vou descansar. É, O senhor resolve aí. é isso. É isso. Realmente confiar é isso. Agora, nós estamos na série, né, Chaves que abrem portas. E existem pessoas que provavelmente estão trilhando o caminho que você já percorreu, o caminho pelo qual você já passou. E que chave que você libera para a vida dessas pessoas? Olha, o que eu digo é, não tenha vergonha de pedir ajuda.
Se você tá começando um trabalho novo, enfim, né? Igual quem eu era? Eu era uma moça que trabalhava no escritório de advocacia e de repente me vi numa situação que eu tinha que fazer algo para solucionar um problema. E eu falo que teve pessoas que foram chave na minha história, que sem elas eu não estaria aqui. Então, assim, não tenha medo de pedir ajuda e não seja ingrato com as pessoas, com essas pessoas que te estenderam a mão, né? Eu falo, assim, que tem pessoas que, poxa vida, disseram sim sem me conhecer. No começo do negócio ali, naquela fase de você sair, colocar a cara mesmo, entregar produto para as pessoas te conhecerem, não me conheciam, não sabiam quem eu era, da onde eu vinha, e falaram sim para mim. E foram fundamentais. Sem essas pessoas eu não estaria aqui hoje, a Novenance não existiria, ou talvez existiria, mas demoraria mais tempo ainda. Eu falo que se todo mundo se ajudar, as pessoas crescem. A gente nunca perde por ajudar ninguém. Nunca, nunca. A gente é abençoado e a gente abençoa, a gente é abençoado, a gente abençoa. As coisas, teoricamente, deveriam funcionar assim, né? Que a gente transborde na vida do outro de fato, não é o papo clichê ou o papinho de coach, né? A gente precisa ajudar quem tá começando. Eu tenho algumas pessoas que me perguntam, né? Ana, você não vai fazer curso de bem casada? Que querem aprender, que gostam do meu trabalho. E tô desenvolvendo, gente, calma. Vai sair. Mas assim, eu acho tão legal, sabe? As pessoas olharem pro meu trabalho, se inspirarem nele e quererem reproduzi-lo. Pessoas de fora do estado que me seguem no Instagram. Então, é isso. Não tenha vergonha de pedir ajuda de jeito nenhum. Porque às vezes o não vai acontecer. Às vezes a pessoa não tá aberta, o coração dela tá fechado para te ajudar e tá tudo bem. Mas ora para Deus colocar as pessoas certas no seu caminho, inclusive clientes. Eu oro pelas minhas clientes, né? Para Deus trazer as clientes legais, assim, clientes vindas dele, assim, escolhidas por ele até mim. E a gente precisa fazer isso também. E é isso, não tenha medo, não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de se aventurar, não tenha medo de trocar de profissão, porque muitas das vezes as pessoas falam, ai, nossa, mas eu tenho medo. Eu não tenho medo. Se Jesus falar, eu quero, pois tome. Eu estou chefe confeiteira, especialista em bem casados. Mas eu sou filha amada de Deus. Então, isso aqui é um momento. A profissão, ela não me define. É um momento. Um momento muito agradável que eu amo fazer, eu amo cozinhar, amo servir. Mas se ele me chamar para servir de outra forma, eu vou. Que lindo. É isso. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais? @Ana com 2 N's, Ana Venâncio Bem Casados. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por ter aberto a sua agenda, ter vindo aqui nos servir com tanto carinho. Amém, Obrigado por obrigada. compartilhar a sua história. Espero que a gente se encontre mais vezes. Eu também, várias vezes. E, assim, espero te ver em grandes lugares, tenho certeza disso. Que seu negócio Amém. cresça cada vez mais. Amém. Espero Obrigada. te encontrar um dia também com a família linda, maravilhosa. Amém. Eu falo essa questão de todo mundo perguntar, você já casou, Ana? Ainda não. A obediência faz a gente entender que primeiro a gente precisa ser vestida com o amor de É Jesus. verdade. E eu aceitei esse amor, assim, com o maior coração aberto, assim, de maior bom grado. Que é tão bom quando a gente se sente preenchida na nossa identidade por ele, sabe? Não que, óbvio, né? Eu espero meu marido, eu oro pelo meu marido, mas por enquanto eu tô sendo preenchida e muito, assim, ó, pelo amor de Jesus. É uma completude, né? Que não se explica. Não, porque às vezes as pessoas na carência acham que o marido vai resolver algo, o casamento vai resolver, e não resolve, gente. Não resolve. Eu tinha essa cabeça e ele me mostrou que antes eu obedecer e ele me preencher com isso, para que nada dê errado futuramente, do que eu trocar a ordem, sabe? Isso para mim hoje é muito precioso. A companhia dele para mim é muito preciosa e eu amo
tanto, Jesus, tanto, 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 assim, que eu não quero perder a presença por nada. Então, se tem algo na minha vida que faça perder essa presença, eu prefiro Abrir mão. abrir mão. A dele eu não abro. É bom a gente acordar e falar assim, bom dia, Jesus. Aham. É tão gostoso. E a gente aprende isso, Uhum. né? A gente entende que é muito bom, muito bom. É isso. É estar completo em si e com o Senhor. E com o Senhor. É. Muito obrigada Obrigada, Elis. por tudo e por Eu... tanto. Foi uma honra muito grande estar aqui. Muito obrigada Amém. mesmo. Obrigada. É isso, finalizamos mais um episódio do A Vida Podcast. Espero verdadeiramente que vocês sejam engrandecidos com o que foi compartilhado aqui. E até breve, até o próximo episódio.